E se os governos do mundo não estivessem escondendo apenas contatos alienígenas, mas um acordo formal com inteligências não humanas? Um pacto silencioso que explicaria OVNIs, tecnologia secreta, bases subterrâneas e décadas de negação. A história que vou te contar hoje não é sobre uma invasão. É sobre uma negociação secreta que pode ter mudado para sempre o destino da humanidade, sem que a gente soubesse. Imagine um contrato assinado em segredo, longe dos olhos do público, onde nós concordamos em ceder certas coisas em troca de algo muito maior. Um acordo que explicaria por que, de repente, nossa tecnologia deu um salto quântico no século passado e por que tantos avistamentos de objetos voadores não identificados são sistematicamente ignorados ou ridicularizados. Vamos mergulhar fundo nessa teoria e analisar as evidências que sugerem que o maior segredo da história não é se eles existem, mas desde quando eles estão trabalhando conosco. Prepara-se, porque o que você vai ouvir pode mudar sua percepção da realidade. Tudo começou a esquentar logo após a Segunda Guerra Mundial. Nos anos 40 e 50, o céu se encheu de relatos de objetos estranhos, não só de civis, mas de pilotos militares experientes, cientistas e pessoal de inteligência. Eram luzes, discos, naves com manobras impossíveis para a tecnologia da época. Incidentes como o de Roswell em 1947, ou a famosa invasão de OVNIs sobre Washington em 1952, não eram apenas eventos isolados, eram demonstrações de poder. De acordo com teóricos e alguns supostos insiders, foi nesse período que os primeiros contatos oficiais aconteceram. A ideia de um acordo surge da lógica. Se uma força tão avançada se apresenta, você tem duas opções: lutar uma guerra perdida ou negociar. A teoria sugere que líderes mundiais, incluindo os Estados Unidos e a União Soviética, optaram pela segunda. Eles teriam percebido que não podiam competir com essa tecnologia e, em vez disso, buscaram uma forma de coexistência controlada. Um tratado de cooperação teria sido proposto. O silêncio coordenado entre as potências globais, que mesmo durante a Guerra Fria pareciam seguir o mesmo roteiro de negação sobre OVNIs, é visto por muitos como a prova mais forte. Por que inimigos mortais concordariam em esconder a mesma coisa? Talvez porque ambos tivessem assinado o mesmo contrato. Documentos vazados, como o controverso Majestic 12, falam de um comitê secreto criado justamente para gerenciar essa relação. Segundo essa narrativa, o acordo foi simples. Eles poderiam operar em nosso planeta, mas sob regras estritas e em total sigilo. Estava selado o pacto que definiria o futuro da nossa espécie nas sombras. Mas o que nós, humanos, teríamos a oferecer a uma civilização tão avançada? O que eles poderiam querer de nós? A moeda de troca não seria ouro ou recursos que eles poderiam obter em qualquer lugar do universo. Seria algo muito mais valioso: acesso e sigilo. O primeiro item do acordo teria sido o controle do espaço aéreo. Nós permitiríamos que suas naves operassem livremente em certas áreas, longe de olhos curiosos. Isso explicaria por que tantos avistamentos ocorrem em regiões remotas, desertos, oceanos e sobre instalações militares. Eles não estariam invadindo nosso espaço aéreo, estariam usando corredores pré-aprovados. Em segundo lugar, teríamos oferecido bases. Não apenas acesso a bases existentes, mas a permissão para construir as suas próprias, principalmente subterrâneas ou submarinas, longe de satélites e da população. Lugares como a Área 51 em Nevada, a base de Dulce no Novo México ou até mesmo instalações na Antártida se tornam peças centrais nessa teoria. Seriam centros de operações conjuntas, onde cientistas humanos e não humanos trabalhariam lado a lado. O terceiro e talvez mais crucial elemento da nossa parte do acordo seria o sigilo absoluto. Os governos envolvidos se comprometeriam a usar todo o seu poder menos mídia, agências de inteligência, força militar para desacreditar, silenciar ou ridicularizar qualquer um que tentasse expor a verdade. O fenômeno OVNI se tornaria um tabu, uma piada, garantindo que o pacto permanecesse intacto. Não seria uma invasão, seria uma parceria escondida, em troca de manter o segredo e permitir que eles conduzissem suas atividades aqui. Nós receberíamos algo que aceleraria nosso desenvolvimento em séculos, a tecnologia deles. E o que eles nos deram em troca? O que justificaria um segredo tão grande? A resposta, segundo a teoria, está ao nosso redor. Pense nos saltos tecnológicos repentinos do século XX. Saímos de aviões a hélice para jatos supersônicos em poucos anos. Inventamos o transistor, a fibra ótica, o laser, os microchips, a visão noturna. Muitas dessas tecnologias surgiram de forma quase simultânea em laboratórios militares e corporativos, com explicações públicas muitas vezes vagas. A teoria do acordo sugere que não inventamos tudo isso do zero. Recebemos ajuda. Através de um programa de engenharia reversa, teríamos estudado tecnologia não humana, recuperada de naves acidentadas ou diretamente fornecida por eles. Materiais com propriedades que desafiam a física conhecida,
como os metamateriais capazes de dobrar a luz ou ligas metálicas com memória de forma, teriam sido a base para essa revolução. Imagine ter acesso a sistemas de propulsão que manipulam a gravidade ou fontes de energia limpa e quase infinita. A transição para a era digital, as comunicações via satélite, a internet, tudo poderia ter sido acelerado por essa troca de conhecimento. David Grush, um ex-oficial de inteligência da Força Aérea dos Estados Unidos da América, afirmou sob juramento no Congresso americano que o governo possui naves de origem não humana e que existe um programa secreto de engenharia reversa em andamento há décadas. As palavras dele ecoam o que denunciantes como Bob Lazar, que alegou ter trabalhado na Área 51 desde há anos. O avanço tecnológico que vivemos não seria apenas fruto da genialidade humana, mas o resultado direto do cumprimento de um acordo cósmico. Nós demos a eles um refúgio seguro e, em troca, eles nos deram as chaves do futuro. Ok, mas além de relatos e teorias, quais são os sinais concretos de que esse acordo pode ser real? As evidências estão espalhadas, e quando você as conecta, a imagem fica mais clara. Um dos sinais mais perturbadores vem de incidentes envolvendo armas nucleares. Existem dezenas de relatos credíveis de militares americanos e soviéticos, como o do capitão Robert Salas, que testemunharam OVNIs sobrevoando silos de mísseis nucleares e desativando-os remotamente. Isso não soa como uma ameaça, mas como uma mensagem. Nós controlamos a sua tecnologia mais perigosa. Seria parte do acordo garantir que a humanidade não se autodestruísse? Outro sinal forte são as bases secretas. A Área 51 é a mais famosa, mas a lenda da base de Dulce fala de um complexo subterrâneo de 7 níveis onde ocorrem experimentos genéticos em uma colaboração humano-alienígena. E por que a Antártida, um continente inteiro, é tão restrita e militarizada por um tratado internacional? Muitos acreditam que sob o gelo existem bases e até mesmo cidades escondidas. Os denunciantes militares recentes são talvez a peça mais importante do quebra-cabeça. Pessoas como David Grush, o comandante David Fravor ou o piloto Ryan Graves não são teóricos da conspiração. São profissionais altamente condecorados que arriscaram suas carreiras e sua segurança para falar publicamente sobre o que viram. Eles descrevem naves com capacidades que superam qualquer coisa que tenhamos, operando com impunidade em espaço aéreo militar. Finalmente, temos os documentos oficiais parcialmente liberados através da Lei de Liberdade de Informação. Muitos desses documentos, embora fortemente censurados com tarjas pretas, confirmam o interesse militar no fenômeno e descrevem objetos com características de voo avançadas. Cada tarja preta é uma pergunta sem resposta, um pedaço do quebra-cabeça que o governo se recusa a mostrar. Juntando tudo, a imagem que se forma é a de uma operação de sigilo massiva, projetada para esconder uma interação contínua e regulamentada. Chegamos ao ponto crucial. Se essa teoria estiver correta, ela redefine completamente a história humana e nosso lugar no universo. Não estamos apenas à beira do primeiro contato. Estamos vivendo as consequências de um contato que já aconteceu há quase um século. A tecnologia que define nosso mundo moderno, a paz frágil mantida durante a Guerra Fria, o sigilo inexplicável dos governos, tudo pode estar conectado a este pacto. A ideia é ao mesmo tempo assustadora e fascinante. Por um lado, significa que não fomos abandonados à nossa própria sorte. Uma inteligência superior pode estar nos guiando, nos protegendo de nós mesmos. Por outro lado, significa que nossa liberdade e nosso desenvolvimento foram secretamente negociados por um pequeno grupo de pessoas, sem o nosso consentimento. Seríamos como uma criança, cujo futuro foi decidido pelos adultos sem que ela soubesse. As implicações são gigantescas. Se o acordo envolvia apenas tecnologia, tudo bem. Mas e se envolvia outras coisas? Alguns teóricos mais sombrios sugerem que o pacto poderia incluir permissão para abduções e experimentos em seres humanos, algo que é muito mais difícil de aceitar. A verdade, seja ela qual for, está lentamente vindo à tona. A pressão pública e os depoimentos de insiders estão forçando os governos a admitir, pouco a pouco, que há algo nos nossos céus que eles não conseguem explicar. Talvez o maior segredo da humanidade não seja se estamos sozinhos, mas com quem já negociamos. A revelação final pode não vir de uma nave pousando na Casa Branca, mas da abertura de um arquivo empoeirado que finalmente nos contará os termos do contrato. Se isso for verdade, você acha que o acordo ainda está em vigor? Comenta aí embaixo, quero muito saber a sua opinião. E se você gosta de explorar os maiores mistérios do universo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima.